amém, amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, amém. Para o pessoal do Facebook, do Instagram, pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite, amém. Pessoal do Meet, a paz do Senhor Jesus para Jéssica, para Duda, para Dorinha, para Dona Maria, para o Vicêncio, para Maria Oliveira, para Eliane, para Suzy, para Kelly e para Cida, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente, amém, amém. Eu tava falando pro pessoal do Meet antes da gente iniciar, né, a parte do louvor. Teve um louvor hoje muito legal, que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Um louvor que eu achei hoje, eu nem conhecia esse louvor, mas que louvor legal, né? É uma batidinha assim, meio parecendo um ritmo de rock, é bem legalzinho. E fala sobre isso, né? E hoje a gente vai falar, gente, sobre Saul. Saul era um problema. E a gente vai ver isso, gente. A gente vai ver isso porque hoje vai acontecer mais um problema com Saul. Um problema grave. A gente vai ver Saul realmente era um homem religioso. Ele cumpria rituais de religiosidade, mas eram rituais vazios. Ele era cheio de rituais de religiosidade, porém eram rituais vazios. A gente vai ver mais pra frente. Hoje vai ter uma mensagem sobre o profeta Samuel. Hoje o profeta Samuel vai dar uma mensagem. A partir de agora a gente vai observar que todos os profetas vão falar essa mesma mensagem. Essa mesma mensagem que Samuel vai falar hoje, ela vai ficar ecoando na Bíblia durante os outros profetas. Os próximos profetas que vão entrar na história vão ficar falando a mesma mensagem. A gente vai ver que vai ter um profeta, até inclusive, que vai ter um tempo em que o templo vai estar aberto, vão estar fazendo sacrifícios todo dia, mas são sacrifícios em vão, né? E eles pensam que cumprir rituais vai alcançar a bondade de Deus, né? Cumprir rituais vai alcançar ali a misericórdia de Deus, quando na verdade o coração não está voltado para aquilo, né? Enquanto na verdade eles não estão integralmente, que de nada adianta, né? Aqueles rituais todos, se o coração não é entregue a Deus, né? O coração não está ali com Deus, né? E é sobre isso, né? Hoje o Samuel vai falar sobre isso e a gente vai observar que os próximos profetas também vão pisar nessa mesma base, né? Porque o problema é que eles vão continuar cumprindo rituais, vai ter um tempo ali que eles até vão cumprir todos os rituais, gente. Vão cumprir todos. Mas o problema é que são rituais vazios. Eles já não sabem mais por que estão fazendo. Já não tem mais aquele coração que entenda por que está fazendo aquilo. Então eles estão fazendo por fazer, né? Já não tem mais sentido naquilo, mas eles estão fazendo. Lembra bastante uma carta que tem as igrejas no Apocalipse ali, né? No livro de Apocalipse tem uma das cartas à igreja que é isso. Fala sobre isso. É uma igreja que está cumprindo os rituais, está fazendo tudo ali, mas não tem mais o primeiro amor. Então eles já não sabem mais por que estão fazendo. E Jesus fala, se vocês não voltarem para o primeiro amor de vocês, vocês serão condenados. É uma igreja que não vai ser salva. É isso, nesse sentido. De nada adianta vocês estarem aí cumprindo esse monte de rituais sem amor. Vocês já não lembram mais daquele primeiro amor, né? E é isso aqui, gente. É essa questão aqui. É um monte de religiosidade feita, um monte de rituais, mas sem amor, sem obediência, sem um coração sincero. Então, de nada adianta. Então, hoje a gente vai ver mais uma vez o problema de Saul. Saul tinha muito problema, a gente vai ver isso hoje. E amanhã a gente vai conhecer Davi. Né? Que incrível, né? Amanhã a gente vai conhecer Davi. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a verdade é que Davi nasce durante o reinado de Saul. Quando Saul foi rejeitado lá no segundo reinado, Davi ainda não havia nascido. A gente vai falar sobre isso hoje. Então agora vem um novo teste para Saul. Gente, eu não sei, sabe? A gente não sabe, só Deus sabe, né? Quem sabe se ele tivesse passado nesse teste, Deus, pela misericórdia dele, não teria, né? Perdoado a Saul, né? E deixado ali. Pelo menos o tempo dele, né? Não voltasse atrás na palavra que ele falou, mas pelo menos deixasse Saul durante um longo tempo no trono, né? Mas, infelizmente, a gente vai ver que não. O negócio agora vai ser bem feio. E Saul parece, a impressão que me dá quando eu estudo sobre Saul, parece uma pessoa dissimulada. Ele é uma pessoa que usa justificativas para tentar cobrir o seu erro. Em vez dele chegar e falar, desculpa, eu errei, você tá certo, tudo bem. Não, ele vai começar a achar desculpas. Ele vai começar a falar, mas eu fiz por causa disso, disso e disso. Mas aconteceu. Não interessa porque você fez.
Não interessa o que você achava. Tá errado, né? Então, tanto que Samuel vai falar isso hoje. Para! Você tá errado, né? Nesse sentido que Samuel vai falar com Saul. Para! Você tá errado, me escuta. Escuta o que eu tenho para dizer. Porque Saul não para de dar desculpa. Saul não para de dar justificativa. Samuel tá falando, tá errado isso que você fez, Saul. Não é desse jeito, Saul. Deus não tá gostando, Saul. Ah, mas eu fiz porque o povo não sei o quê. Ah, mas eu fiz porque o tempo não sei o quê. Ele sempre dá uma desculpa. E ele não tem que dar desculpa. Ele tem que pedir perdão, se humilhar e acabou. Né? Imagina se Davi falasse, ah, Senhor, mas eu só caí em pecado porque Batseba tava lá nua tomando banho, então a culpa é dela, né? Não, Davi não fez isso. Mas a gente vai ver que Saul faz. Se fosse o caso de Saul lá com Batseba, ele teria falado isso. Porque o problema de Saul é esse. A gente vai ver que ele colocava a culpa no outro. Era sempre o outro, né? A impressão que me dá de Saul é que assim, quando é a vitória, é dele. Ah, ganhamos, foi vitória? Ah, vitória de Saul. Perdeu, pecou, houve um erro? Ah, é culpa do povo. Ah, é culpa de tal coisa. Ah, só aconteceu isso por causa de tal coisa. Não é ele, né? Quando é acerto, é ele. Quando é erro, não é ele. Essa é a impressão que me dá com relação a Saul, né? A paz, Miriam, a paz, Ariane, a paz, Marisete, Anestina, amém. Então eu vou orar agora, tá bom, gente? A gente estuda então o capítulo 15. Amanhã a gente vai começar a falar sobre Davi, vamos conhecer Davi, vamos entender quem é Davi, vamos entender o período que há ali, né, entre Saul e Davi, porque a verdade é que Davi nasceu durante o reinado de Saul. Então, quando Davi foi ungido, se a gente for fazer o cálculo ali pela Bíblia, quando ele foi ungido, ele era ou um menino, uma criança, ou ele era um pré-adolescente, sabe? Ele não era nem um adolescente jovem, ele era um pré-adolescente. Ele era muito novinho, Davi, quando ele foi ungido. Deus estava com pressa. Deus estava com muita pressa de ungir outra pessoa no lugar de Saul. Deus estava com muita pressa. A gente vai entender hoje por quê. O negócio foi feio ali com Saul. E então, quando ungir a Davi, a gente vai ver que o Espírito de Deus vai para Davi, né? E o Espírito de Deus vai sair de Saul, vai abandonar Saul. Deus estava com muita pressa, porque Saul desapontou muito a Deus. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então eu vou orar agora e a gente fala sobre isso. Semana que vem a gente vai começar a estudar Salmos, porque a gente já vai começar a estudar a história de Davi. E a maior parte dos Salmos foi escrita por Davi, então a gente vai começar a leitura de Salmos também. Então a gente vai intercalando ali, tá? O momento histórico ali, combinado com o Salmo que Davi escreveu, a gente vai começar a estudar. Então, segunda-feira a gente já vai estudar 2 salmos, tá? Na segunda-feira, Salmo 8 e Salmo 23. A gente vai estudar na segunda-feira, amém. Então, amém, gente, amém. E foi o que eu falei também no Meet antes de começar a aula de hoje. Eu fico muito feliz a cada término de capítulo que a gente faz, porque é uma revelação maior que a gente recebe de Deus, né? A cada capítulo que a gente finaliza, a gente tem mais intimidade com Deus. Eu digo por mim mesma, sabe? Hoje eu tenho uma intimidade muito maior com Deus do que quando eu estava ensinando Gênesis. Então, a cada passo, a cada capítulo que a gente finaliza, né, é uma intimidade maior que a gente tem com Deus, sabe? É uma capacidade maior de conhecimento. Igual, por exemplo, hoje eu oro muito melhor do que quando eu orava, quando eu estava ensinando só Gênesis, sabe? Porque você vai adquirindo conhecimento a passo ali. E esse conhecimento é muito bom, gente, porque a verdade é que se você não sabe dos direitos que você tem, você nunca vai pleitear por eles. Você nunca vai reivindicar. Você não sabe que tem aquele direito, você nunca vai reivindicar. Oi, Sueli, eu vou pedir para você pôr, por favor, Obrigada. Então, você nunca vai reivindicar por ele, né? Pelos seus direitos. E a gente já falou sobre isso. O poder de uma oração não tá na minha subjetividade, né? Não tá no eu quero. Não tá no, ai, Senhor, eu quero, ai, Senhor, eu mereço. Não tá nisso o poder da oração. A gente já falou sobre isso em Abraão, em Moisés. O poder da oração, principalmente a oração de intercessão, tá no caráter de Deus, na palavra de Deus. Então, quando você ora, você tem que invocar a palavra de Deus. Deus, ele não é fiel a gente. Ele é fiel à palavra dele. Ele não é fiel ao meu querer, mas ele é fiel ao querer dele. Então, se o meu querer estiver de acordo com o querer de Deus, vai acontecer. Mas se estiver de acordo com o querer de Deus. Então, Deus é fiel não a mim, mas Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel, né, ao caráter dele, aos atributos dele. Então, para uma oração ser perfeita, a gente tem que invocar isso, a palavra de Deus. Invocar o que ele já disse sobre ele. Invocar o que ele já fez, né? O que ele já falou. Ele falou que é um Deus misericordioso.
misericordioso, ele falou que é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, então eu começo a invocar isso, porque ele disse que ele é assim, entende? É diferente do que eu falar que eu quero. Não, você observa, quando você faz um estudo e observa todas as orações que a Bíblia tem, que são poucas, que fala sobre Abraão, que eu me lembro assim de cabeça, a oração que tem ali é sobre Sodoma, a intercessão, né? E uma outra, agora sobre Moisés, você pega bastante. Se você pegar as orações de Moisés ali, você acha pelo menos umas 3, né? Então, você vai ver que todas as orações de Moisés não se baseiam no querer dele, mas se baseiam na palavra de Deus, no que Deus prometeu, no que Deus falou, se baseiam em quem é Deus, né? No caráter de Deus, como Deus é, o que Deus faz, qual é o poder de Deus, se baseia em Deus e não nele mesmo e nem naquele povo, né? Então, todas as vezes que Moisés intercedeu por aquele povo, né, não foi se baseando naquele povo. Igual a gente lembra que realmente aquele povo era para ser destruído no deserto ali, né? A paz, Mariano, amém. Amém, tá tudo bem, graças a Deus, amém. Obrigada por compartilhar, amém, Deus abençoe. Então, a gente observa, né, que teve muito tempo ali, né, muitos momentos da história que aquele povo, eles não mereciam mais ir para Canaã. A gente lembra que muitas vezes Deus falou, Moisés, me cansei, vou matar todo mundo e vou começar de novo de você, né? E quando isso acontecia, Moisés orava a Deus, intercedia a Deus, mas ele não falava do povo. Ele fala, Senhor, estica a sua graça, estica a sua misericórdia, Senhor, estica a sua paciência, né? Faça isso por amor a você mesmo, né? Não por amor a esse povo, né? Porque aquele povo só estava recebendo ira. E é muito importante, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai tendo conhecimento disso e a gente passa a saber orar. Gente, a gente tem que saber orar para a nossa oração ser atendida. A palavra de Deus diz, vocês recebem mal porque pedem mal. Vocês não recebem o que vocês pedem porque não sabem pedir. Então é muito importante, né? Então a cada capítulo que a gente finaliza, eu fico muito feliz porque é uma intimidade maior que a gente tem com Deus, né? Um conhecimento maior sobre o que nós temos direito, né? Como filhos. E é uma revelação maior de Deus. A paz, Elizabeth, amém. Então agora eu vou orar e a gente vai começar o capítulo 15, tá bom, gente? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia aqui reunidos, diante da Tua santa palavra, diante da Tua presença. Nós amamos a Tua palavra, Pai. Oh, meu Deus, obrigada. Que o Senhor se revele para nós mais uma vez, como o Senhor já vem fazendo. Que o Senhor derrame sobre nós a Sua sabedoria, discernimento. Abra as nossas mentes, meu Deus. Abra os nossos corações, meu Deus. Amém. Que a sua palavra cumpra os efeitos dela sobre nós em o nome de Jesus. Que o seu Santo Espírito venha e nos convença de todos os pecados e que venhamos, meu Deus, a ser transformados, que venhamos a mudar, que venhamos a ser novas criaturas, Pai, que venhamos a ser parecidos contigo, que venhamos a realmente sermos Cristo na terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, amém, e nos livre de todo mal, amém. Amém. Então, gente, agora, a gente lembra que Saul começou humilde, né? Saul começou humilde. Quem sou eu para ser escolhido rei? Eu sou da menor tribo. Eu sou a menor casa da menor tribo. E agora, gente, a gente vai encontrar um Saul arrogante. É um Saul tão arrogante ao ponto dele criar um monumento para ele mesmo. Ele vai criar um monumento para si, em honra a si mesmo. Olha só, esse homem ficou muito arrogante. Esse homem está nesse nível. E a gente vai ver que Samuel vai falar sobre isso hoje, sobre a arrogância. Que os arrogantes são comparados aos pecadores para Deus. Para Deus não tem diferença se a pessoa é um arrogante ou se é um pecador. Para ele é a mesma coisa. O arrogante é um pecador, né? E é isso que vai acontecer hoje. Saul vai se mostrar muito arrogante. A gente vai entender hoje que, na verdade, passaram-se alguns anos, tá? Do reinado de Saul, né? A gente lembra que o último estudo que a gente teve, a gente parou no 2º ano do reinado de Saul, que foi aquela guerra que teve lá que Jonatas, né? Pela fé, né? Conseguiu ali o favor de Deus. Ali foi no 2º ano do reinado de Saul. Quando Saul morrer, eu ia falar Moisés, quando Saul morrer, Davi vai ter 30 anos de idade. E Saul vai ter reinado 40 anos. Ou seja, Davi nasceu no 10º ano do reinado de Saul, né? Então, naquele 2º ano lá do reinado de Saul, eu já vou falar para vocês onde encontra isso, tá bom, gente? Mas a gente ainda vai ver na Bíblia, ainda tá em livros que a gente vai estudar. Então, quando Deus falou ali,
no segundo ano do reinado de Saul, que já não ia mais se perpetuar o trono na descendência de Saul, né? Davi ainda não havia nascido. Mas Deus já havia falado que ia buscar alguém ali, né? Para que o trono passasse àquela pessoa. Mas Deus não falou que ia tirar de imediato. Lembra? Eu ainda falei isso. Não, Saul sabe que não vai ser do filho dele. Mas o reinado dele, ele como rei, continuar reinando, não foi negado por Deus. Então podia ser que ele reinasse até 100 anos, sei lá quantos anos, né? Então, o reinado dele não havia sido extinto de vez, né? Mas Deus havia falado que a descendência dele não ia ficar no trono. Então, não ia ser dado para a descendência dele, não ia ser perpetuado, né? O reinado dele por meio da descendência dele, porque ele não cumpriu o que Deus mandou, né? A gente lembra não esperando Samuel ali para oferecer o sacrifício, tá? Então, agora a gente vai observar que passaram-se alguns anos. Passaram-se alguns anos aqui, tá? Aquilo aconteceu no segundo ano do reinado. Agora, provavelmente, deve estar perto do 10º. Ou perto do 10º, não, mentira. Deve estar mais do que o 10º. Porque a gente vai ver que Davi, ele é ungido. Parece que quando Davi é ungido, ou ele é uma criança, ou ele é um pré-adolescente. Não é nem adolescente, ele é um pré-adolescente, um molecote. Parece que é isso, sabe? Então, agora deve ter passado um pouco mais de 10 anos do tempo de reinado de Saul. E Saul agora, gente, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que experimentou o poder. E sabe aquela pessoa que experimenta o poder e subiu para a cabeça? É o caso de Saul. Saul experimentou o poder e subiu para a cabeça dele. O homem ficou doido, descobriu o que é o poder. Era um homem tão humilde, né? Descobriu o poder, ficou doido, né? É aquela coisa que falam, né? Quer descobrir sobre uma pessoa, né? Dê poder a ela. É o que aconteceu com Saul. Então, agora, né? A gente lembra que no capítulo anterior, finalizou o capítulo anterior falando que Saul fez várias batalhas, né? Então, nesses 10 anos, para mais de 10 anos aqui, Saul fez várias batalhas realmente ali por Israel, né? Ele venceu, gente. Deus estava com ele. O Espírito Santo de Deus ainda estava com ele. A gente vai ver isso. O que foi negado para ele era perpetuar o trono para a descendência dele, mas Deus ainda estava com ele naquele reinado. Ele ainda ia continuar reinando, sabe? Mas a gente vai observar, a gente viu no capítulo anterior que ele fez algumas batalhas, né? Praticou algumas batalhas ali e venceu. Venceu todas elas. E por ter vencido todas elas, o nome dele começou a ser valoroso. Então ele começou a receber fama. Ele começou a ficar famoso em todo Israel. E a gente vai ver agora, no capítulo 15, um Saul diferente. Porque passaram mais desses 10 anos aí, né? A gente vai ver que quando ele voltava das guerras, as mulheres cantavam músicas, né? Ah, Saul matou milhares, não sei o que, começa a cantar isso, né? Por conta de Davi, a gente tem ideia que já cantavam para Saul antes, né? E Saul gosta, Saul começou a gostar. Saul começou a gostar da fama, Saul começou a gostar que as pessoas bajulavam ele, Saul começou a gostar que as pessoas vinham dar presente, que as pessoas vinham ficar elogiando ele. Saul gostou disso, Saul gostou muito. Só que a arrogância surgiu em Saul. E a gente vai ver mais uma vez que ele vai se achar maior do que Deus. A arrogância dele vai ser tão grande agora, a gente vai ver, que ele vai ser arrogante até com Samuel. Ele vai falar com arrogância com Samuel agora. Como se ele tivesse mais preocupado com o Deus de Samuel do que o próprio Samuel. É assim que Saul vai falar. Né? Como se, Samuel, eu tô preocupado com teu Deus, você não tá, eu tô. Ele vai falar assim, Saul. Então, o nível desse homem mudou. Né? Nesses mais de 10 anos aí, alguma coisa aconteceu e o nível dele mudou. Deixa eu ver aqui para começar. Eu fiz umas anotações, deixa eu ver. Tá, já falei. Versículo 1, então, diz assim, gente. Então, disse Samuel para Saul, né? Aqui, como eu disse, passaram-se já mais de 10 anos, tá? Provavelmente aqui Davi já tinha nascido. A gente lembra que Davi nasceu no 10º ano do reinado de Saul. Então, aqui Davi já tinha nascido, já devia ser uma criança, pelo menos. Então, já passaram mais de 10 anos do reinado de Saul. E eis que, então, Samuel vai lá falar com Saul. Aí Samuel chega em Saul e fala assim, olha, Deus me enviou para te ungir rei sobre o povo, né?
e sobre Israel. Então ouça agora a voz de Deus. Gente, parece que agora Samuel está tentando primeiro lembrar a Saul, né? Olha, Saul, você lembra, quem te colocou nesse lugar que você tá foi Deus. Deus me fez te ungir como rei sobre esse povo. Então, Deus agora está me mandando te falar uma coisa para você fazer. Então, ouça tudo que eu falar e obedeça. É isso que Samuel está falando. E a gente vai ver que ele não vai obedecer esse homem. Vai ter um problema aqui, tá? Para quem quiser, a gente ainda vai chegar nessa parte, tá? Mas quando Saul morreu, Davi tinha 30 anos de idade. A gente vê isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. E a gente vê que Saul reinou 40 anos no livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos ali no capítulo 13. Mas a gente vai estudar ainda. Aí no versículo 2 diz assim: olha, Samuel falando para Saul. Deus, o Deus dos exércitos, me falou para te falar o quê? Me mandou falar o quê para você? Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como ele se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vamos lembrar quem é Amaleque? Quando Israel estava saindo do Egito e estava indo rumo a Canaã, na verdade estava indo rumo ao Sinai primeiro. Quando ele estava indo ali rumo ao Monte Sinai, a gente lembra que teve um momento ali do livro de Êxodo que os amalequitas vieram de noite e atacaram a retaguarda de Israel. Mas o que acontece? A retaguarda de Israel eram os mais fracos. Era o povo que não conseguia andar rápido, era o povo que estava mais cansado, era o povo mais indefeso. E os amalequitas atacaram esse povo. Então Moisés e Josué ficaram sabendo do que aconteceu. Então Moisés havia falado: no dia seguinte a gente vai lutar contra Amaleque. Então no dia seguinte foi lá Moisés, né? E Moisés ficou lá no alto, né? Numa montanha. E lá Josué guerreando lá, era o chefe do exército guerreando lá contra os amalequitas. Nesse momento a gente lembra quando Moisés abaixava os braços, Amaleque ganhava, os amalequitas ganhavam. Quando Moisés levantava os braços, Israel vencia. Lembra? Então foram e sentaram Moisés numa pedra e um homem ficou segurando, era Arão, né? Arão ficou de um lado segurando, né? E do outro lado eu não lembro o nome de quem foi, se era Ur, não lembro. Ficou segurando a mão dele do outro lado. E assim deixaram a mão dele erguida um dia inteiro. Ele ficou ali parado com a mão erguida para Israel vencer aquela batalha contra os amalequitas. Lembra? Então, quando eles venceram, a gente lembra que Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou tirar os amalequitas da face da terra. Não vai existir mais amalequita no mundo. Eu vou extinguir esse povo aí, por causa do que eles fizeram com vocês. Não vai mais existir amalequita no mundo. Eu quero que todos os amalequitas morram. Ninguém vai ficar para contar a história. Então, o que acontece? A gente lembra, né, que Deus falou: olha, manda Josué escrever isso no livro e deixar guardado. Gente, agora já se passaram mais de 350 anos, tá? Desse acontecimento dos amalequitas. Agora já são mais de 350 anos. Chegou o momento de Deus executar o juízo dele. Aqui é o juízo de Deus. A gente vai entender qual é a gravidade do que Saul vai fazer. Saul vai contra o juízo de Deus. Se Deus determinou um juízo sobre um povo, quem é Saul para dar outro juízo? Se Deus já deu um juízo, né? Deus é o melhor juiz. Então, se Deus determinou que o juízo para aquele povo é esse e acabou, né? Saul não devia questionar nada. Saul devia só cumprir o juízo de Deus. Mas Saul, a gente vai observar que Saul vai achar que o juízo de Deus não é tão bom assim. Então Saul vai falar: não, eu acho que o juízo melhor era tal. E vai fazer diferente do que Deus mandou. Só que isso era um juízo. Deus havia dado um juízo sobre esse povo. E agora era hora desse povo receber o juízo, né? Então era isso que ia acontecer aqui. Então diz no versículo 3, né? No versículo 2, Deus diz que lembrou o que aconteceu lá com Moisés, né? Com o povo de Israel, e Deus lembrou. E agora Deus vai mandar o juízo sobre os amalequitas. Então no versículo 3,
Samuel fala o recado de Deus para Saul e fala para Saul: Saul, agora vai lá e fere os amalequitas. Mas você vai destruir totalmente tudo o que tiver ali. Você tem que matar tudo. Não perdoe ninguém. Não deixe nada vivo. Lembra quando eles chegaram em Canaã? A primeira cidade conquistada foi Jericó, né? Jericó foi entregue a Deus como expiação. A gente lembra que falou sobre isso? E como expiação, Jericó inteira teve que ser queimada e entregue para Deus, né? Como ali um holocausto para Deus, a cidade inteira. Nada pode ficar com Israel. A gente lembra até de Acã, né? Que roubou lá uma capa, né? Então, nada podia ficar com Israel. Aqui é a mesma coisa. Isso é um juízo de Deus sobre aquele lugar. Precisava ser feita uma expiação naquele lugar. Por causa daquele povo que estava ali. E Deus precisava fazer uma expiação. E todo mundo tinha que morrer. Esse era o juízo de Deus. Todo mundo tinha que morrer e acabou. Então, aqui, Samuel continua falando para Saul: olha, você deve matar homem, mulher, criança, até criança de peito. Você deve matar boi, ovelha, camelo, todo tipo de animal. Gato, cachorro, periquito, tudo. Tudo que tiver lá, você vai matar. Gente, foi muito claro o juízo de Deus. Foi muito claro. E então Samuel vai falar: ó, esse é o juízo de Deus, e vai ter que executar todo mundo, vai ter que matar todo mundo. Às vezes as pessoas ficam pensando, né? Ai, mas vai matar criança, né? Ai, meu Deus, vai matar criança, vai matar não sei quem, vai matar as mulheres, não sei o quê, né? Ai, Deus é ruim. Não, gente, é que infelizmente hoje a gente foi criado um Deus de amor, né? Foi criado um Deus de amor que parece que é um Deus que aceita a gente do jeito que a gente é, né? Hoje se criou um Deus desse. Então é um Deus que aceita a gente do jeito que a gente é, a gente pode fazer o que quiser, que é um Deus de amor, ele me ama do jeito que eu sou, né? Só que não. Vai chegar um dia em que ele vai vir derramar o juízo dele. E quando esse dia chegar, gente, ele não vai olhar com piedade, não. A palavra de Deus diz que ele vai executar o juízo dele com prazer. Então, se aquela pessoa, né, não vai ter a salvação, não vai ser alcançada pela salvação, ele vai lançar essa pessoa no lago de fogo e de enxofre com prazer, não vai ser com dó. É isso que a palavra de Deus diz. O juízo dele, ele faz com prazer, porque Deus é justiça e Deus é amor. Então, até a justiça dele, ele faz com prazer, ele faz com amor, é nesse sentido. Mas ele faz, ele é justo. E aqui, para esse povo, havia chegado o tempo dele do juízo. É igual a gente, o nosso tempo de juízo ainda não chegou. Vai chegar na segunda vinda de Cristo. Mas, para esse povo foi antecipado. O nível deles era tão sério, tão grave, que Deus antecipou. Falou, não, eles já merecem juízo agora. Não dá para esperar não, o juízo deles é agora. E Deus está enviando agora o juízo, e é isso mesmo. Se o juízo de Deus determinou que vai morrer criança, que vai morrer homem, mulher, vai. Né? E quem somos nós para questionar o juízo de Deus se Deus é o melhor juiz? Deus sabe o que faz, né? Deus é o melhor juiz. Então, no versículo 4 continua. O que Saul, né, convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Então, Saul parece que obedeceu, né? Quando a gente olha assim, né? Parece, nossa, Saul obediente, né? Nossa, Saul foi correndo, reuniu todo mundo lá, quis lá nos amalequitas mesmo pegar os amalequitas. Nossa, Saul, homem obediente. Ele reuniu lá uma galera, lá em Telaim, que é Judá. Aí ele reuniu esses 200.000 homens de Israel e mais 10.000 de Judá. Então, no versículo 5, né? Ele criou uma emboscada ali no vale e foi lá na cidade de Amaleque, beleza. Aí no versículo 6 diz que ele quando ele chegou lá em Amaleque, agora tem uma informação importante aqui, que a gente já falou sobre isso, a gente já estudou sobre isso. Queneus, quem são os queneus? Quando Moisés estava andando no deserto, quando ele estava lá no Monte Sinai, lembra que Jetro visitou ele? Aí quando Jetro visitou ele, Jetro levou a Zípora, os filhos de Moisés, e parece que levou também os cunhados, a gente lembra.
Aí o que acontece? Ao longo da história, em Êxodo e em Juízes, a gente lembra que os cunhados de Moisés ficaram com Moisés, não foram embora. E eles ficaram toda a caminhada, gente. Os 40 anos, eles ficaram ali com Moisés durante o deserto. E a gente lembra, inclusive, que Moisés havia falado, não vai embora, fique com a gente, vocês conhecem muito bem o deserto, né? Ajuda a gente. Então, esse povo da família de Jetro, do sogro de Moisés, era queneu. Então, o sogro de Moisés era queneu. Então, os filhos de Moisés eram queneus, né? Então, eles ficaram com Israel durante esse período no deserto. E eles ajudaram a Israel, porque eles tinham conhecimento de deserto. Então, eles ajudavam ali o povo de Israel. A gente falou sobre isso em Êxodo. E quando foi para ir para a terra de Canaã, a gente lembra que Moisés falou assim, fiquem com a gente e vamos com a gente para a terra prometida. Aí a gente lembra que os filhos de Jetro falaram assim, não, mas Deus não prometeu nada para mim, Deus prometeu para vocês, não para mim, eu sou queneu. E Moisés falou, o bem que Deus tem feito para a gente vai fazer para vocês. Então a gente vai dar uma terra para vocês lá dentro da nossa herança, vão com a gente. E eles foram. A gente lembra disso no primeiro livro de Juízes, no capítulo 1 do livro de Juízes fala isso. Eles foram com Moisés. Então, quando eles foram lá com Moisés, a gente lembra que eles, os queneus, o queneu ali, o povo de Jetro, decidiu ir para onde? Para o sul de Judá. Quem é que morava no sul de Judá? Amaleque, os amalequitas. Então, no capítulo 1 do livro de Juízes, diz que naquele momento onde falaram para o povo ali queneu, os filhos de Jetro escolheram onde queriam ir, eles quiseram ir lá para o final dos limites de Judá, onde ficava o território dos amalequitas. Então, eles ficaram juntos com quem? Com os amalequitas. Então, com o passar do tempo, os amalequitas foram tomando conta e pegaram também esse povo queneu. Por isso é que agora, quando Saul chega lá para matar os amalequitas, tem queneu lá no meio. Né? Eu tô contando toda essa história pra gente entender porque tinha queneu ali, tá, gente? Então, por isso, tá? Então a gente lembra que houve esse acontecimento, todos os queneus foram lá para baixo, perto dos amalequitas. E com o passar do tempo, os amalequitas foram crescendo e tomaram também aquele território dos queneus. Então é isso que acontece aqui, tá bom? Então por isso que tinha queneu lá. Mas agora Saul vai mostrar uma misericórdia ali para os queneus. Porque Saul vai falar, olha, vocês queneus, vocês foram bons com o povo de Israel. Vocês ajudaram a gente ali no deserto, né? Vocês foram amigos. E é por isso que eu não vou matar vocês. Então, como eu tenho que ferir os amalequitas, saiam daí do meio da terra para que eu não os fira, né? É por isso que Saul vai falar isso, tá? Então, no versículo 6 diz assim, e disse Saul aos queneus, vão embora, né? Retirem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês junto com eles. Porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando nós subimos do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas, entende? Então, a gente lembrou agora qual que é a bondade, qual que é a misericórdia que os queneus tiveram com Israel. A verdade é que os queneus são os filhos de Jetro e que ajudaram Israel ali no período do deserto e até, inclusive, receberam ali, né, por conta do que Moisés havia prometido, um território ali no extremo de Judá, o extremo ao sul de Judá ali, né? Então, por isso. Mas eles saíram agora, tá? Então, eles saíram aqui para ficar só o povo amalequita. Então, no versículo 7, Saul foi e matou os amalequitas. O versículo 7 diz assim, então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente para o Egito. Versículo 8, Saul não matou todo mundo. E esse é o problema. Deus havia sido muito claro por meio da boca de Samuel. Eu quero que você mate todo mundo. Até criança de peito vai morrer. Animal, todo animal vai morrer. E ele agora, a gente vai ver, deixou um homem vivo e um monte de animal. Aí diz assim no versículo 8. Ele foi, matou todo o povo de Amaleque, matou todos os amalequitas, mas deixou o rei vivo.
o rei de Amaleque ficou vivo. E diz aqui, né? E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada, né? Agag é o mesmo nome que é usado naquela guerra que teve há 350 anos atrás com Moisés ali, que a gente lembra, tá? Agag provavelmente é um título, assim como Faraó é para o Egito, assim como César é para os romanos, entendeu? Provavelmente é um título Agag, tá? É um título dos amalequitas, provavelmente. Ou pode ser que seja um nome também, além de duplicidade, mas deve ser um título. Então diz que ele foi e deixou o rei vivo. Ele já desobedeceu a Deus, o Saul. Então ele foi e deixou o rei vivo dos amalequitas e matou todo mundo. A gente vai ver a desculpa que ele vai dar. Saul, ele acha que ele tá certo. Saul, a paz, João, amém. Ele acha que ele tá certo, Saul. Esse é o problema de Saul. Saul, ele não reconhece que ele tá errado, ele acha que ele tá certo. Ele vai ser arrogante ainda com Samuel. Ele vai ser estúpido. Então, ele acha que ele tá certo. Provavelmente, o que deve ter acontecido de duas uma. Ou ele se compadeceu de Amaleque não, de Agag. Por quê? Porque Agag é rei, ele é rei, então ele falou, ai meu Deus, eu vou matar um rei, eu também sei, sou rei, agora eu sei o que é. Pensou alguém me pegar aqui e me matar? Então, ou ele teve pena, o que Deus ordenou que não fosse, lembra? Deus lá em cima falou, não tenha pena de ninguém. Deus já tinha falado isso lá em cima, não tenha pena de ninguém. Ou ele teve pena, porque ele é rei também, então ele se pôs no lugar, eu sou rei também, né? Ou, gente, ele quis se exibir. Ou ele quis levar o rei como troféu. Ele quis levar o rei, porque ele levando o rei, todo mundo vai ver que ele dominou a cidade. Olha, dominou, tá com o rei aí, né? É um troféu para ele. Estar com o rei da nação era um troféu. Então, eu falo, nossa, eu tô com um troféu aqui, né? Se eu matasse só ele lá, ninguém ia ficar sabendo. Mas agora eu ficar andando com o rei por aí, agarrado aí, vão saber que eu tô com ele, né? Então, é um troféu para ele. De duas uma, gente. De qualquer forma, ele errou. Porque não era para ele ter pena e não era também para ele estar querendo exibir o rei como troféu, né? Então, de duas uma. Não bastasse isso, ainda tem mais coisa. No versículo 9 diz que além de deixar Agag vivo, Saul e o povo de Israel pouparam, né, o rei e também pouparam o melhor dos animais. Eles não mataram as melhores ovelhas, não mataram as melhores vacas. Todos os animais gordos eles deixaram vivos. Os cordeiros deixaram vivos. Tudo que havia de melhor, eles deixaram vivos. E o que aí diz aqui? E não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Tudo aquilo que eles olhavam e achavam ser inútil, destruíam. E tudo aquilo que eles olhavam e achavam ser bom, não destruíam. Lembra bastante Caim, né? A oferta de Caim parece, né? Porque Caim, ele ofereceu para Deus o desprezível, né? E esse povo tá fazendo isso, gente, porque aquilo que eles iam matar ali naquela cidade, o que eles iam queimar na cidade inteira, era em oferecimento a Deus. Deus ia receber tudo aquilo. E eles entregaram somente o que eles desprezavam. E o que eles achavam bom, eles deixaram viver. Então, já observa algo aqui estranho também, né? Da parte de Saul, né? Aqui coloca o povo, a gente vai ver porque Saul vai pôr a culpa no povo. Mas ele era rei, né? Como que vai pôr a culpa no povo? Ele era rei. Mas a gente já vê aqui um certo caráter duvidoso de Saul. Então, tudo que eles olhavam e achavam ser desprezível, eles davam para Deus. Ah, vamos matar e entregar para Deus porque isso daqui é desprezível, não me serve, né? Mas o que era bom, ele não matava, eles guardavam. Então, no versículo 10... Deus visitou Samuel. Deus visitou Samuel e foi falar com Samuel. Então, Deus falou para Samuel no versículo 11. Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Eu já vou falar sobre esse arrependo. Aí aqui no versículo 11, Deus fala, olha Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Porque a verdade é que ele deixou de me seguir. Ele não cumpriu as minhas palavras, ele não me obedeceu. Então, diante do que Deus falou, Samuel ficou muito triste. E toda a noite Samuel começou a interceder por Saul, gente. Samuel ficou tão perturbado que ele começou a interceder, começou a orar ali a madrugada inteira por Saul.
para que Deus, né, aplacasse a ira dele, né? Vamos falar sobre arrependeu, né? A gente vai ver mais para frente, o próprio Samuel vai falar isso. Deus não é homem para se arrepender, né? Deus não é homem. Vamos entender o que é o arrependimento de Deus, tá? Eu até coloquei isso na apostila de Êxodo. Existe diferença entre o arrependimento do homem e o arrependimento de Deus, né? O arrependimento do homem é o arrependimento que muda a pessoa. Quando eu estou arrependida de algo, eu mudo, né? Não é a circunstância que muda, sou eu que mudo. O arrependimento é isso. Eu tô tão arrependida do que eu fiz que eu mudo. A circunstância não mudou em nada, né? Mas eu mudei. Eu mudei diante da circunstância. Eu mudei diante da situação. Então, o arrependimento humano leva à mudança humana, leva à mudança do caráter, leva à mudança moral, leva à mudança da pessoa. Mas o que acontece? O arrependimento de Deus. Deus é imutável. Deus não muda. O caráter de Deus não muda. A moral de Deus não muda. Os atributos de Deus não mudam. Então, quando ele se arrepende, ele não muda. Porque ele é imutável. Ele não pode mudar. Ele é imutável. O que significa o arrependimento de Deus? Significa que não é Deus que vai mudar, mas sim a circunstância. Então, o arrependimento de Deus, o que muda é a circunstância e não Deus. O arrependimento humano, o que muda é o homem e não a circunstância. Por exemplo, o arrependimento, Deus falou para Jonas ir lá pregar em Nínive. Porque Deus ia destruir Nínive. Falou, tantos dias eu vou destruir aí. E Deus estava decidido em destruir. Porque aquele povo merecia aquele juízo. Então, aquele nível que eles chegaram merecia aquele juízo. Mas aquele povo realmente entendeu a pregação de Jonas. Aquele povo se arrependeu. E olha que a gente falou no seminário que Jonas pregou com má vontade, hein? Imagina se ele tivesse pregado com boa vontade. O povo se converteu com má vontade. Se fosse boa vontade, então... Nossa, tem uma história da igreja que tem um pregador... Gente, não é de agora, mas tem um pregador que houve uma época que ele foi pregar. E ele pregou tão seriamente sobre a palavra de Deus, ele começou a falar realmente, sabe, sobre a condenação, começou a falar assim sério, chamando a atenção, né, dos crentes, né, falando para o crente acordar, né, que não era do jeito que eles estavam fazendo, que eles estavam errados e tal. Foi o maior impacto que teve. As pessoas ficaram com tanto medo durante aquela pregação, elas começaram a se agarrar nas colunas que tinham no prédio e começaram a orar, falaram, Senhor, não faz isso comigo, não me leva. Começaram a orar com medo, porque elas entenderam que elas estavam errando. Realmente, elas eram falsas convertidas, né? Igual parece, lembra pra mim, igual uma religião que fala que eu sou não praticante, né? Tem uma religião que fala, sou tal coisa não praticante, né? Não existe crente não praticante. Ou você é praticante ou você não é crente, né? E foi essa pregação, é incrível, né? Então, gente, qual que é a diferença do arrependimento de Deus? O que muda não é Deus. O que muda é a circunstância. Então, Deus queria matar ali o povo de Nínive. Mas Nínive se arrependeu. Nínive se humilhou diante de Deus. E foi um verdadeiro arrependimento. Então, Deus já não mais matou Nínive. Então, o que aconteceu? Mudou a circunstância. Né? Não foi Deus que mudou. Deus continuou o mesmo. Um Deus de misericórdia e um Deus de juízo, um Deus de bondade. A misericórdia dele não mudou, o juízo dele não mudou, a bondade dele não mudou, não. Né? O que ele fez foi esticar a misericórdia dele e alcançar aquele povo, porque aquele povo merecia a misericórdia dele. Naquele momento, aquele povo já não merecia mais aquele juízo, mas sim a misericórdia. Então, a circunstância mudou, não foi Deus que mudou. Entende? O que acontece é isso. Por exemplo, também... A gente vê um momento da história, né? Deixa eu tentar lembrar que tem outro momento da história. Um momento da história ali que Deus fala que se arrependeu de ter criado o homem, né? Então, Deus manda o dilúvio. O que mudou? A circunstância, né? Não é Deus que muda, Deus não mudou, né? Só que aquele momento merecia aquele juízo. Né? E não foi de imediato, a gente lembra que Noé ficou ali, né, 120 anos ali pregando para aquele povo se converter e ninguém se converteu, ficavam rindo da cara de Noé. Então, o que mudou foi a
situação, foi a circunstância, não Deus. Deus nunca muda. Igual, por exemplo, quando ele muda a circunstância, né, é por conta, né, de algum atributo dele que foi chamado ali. Igual, por exemplo, aquela circunstância está merecendo aquele juízo. Então, o juízo de Deus está chamando para aquela circunstância. A circunstância mudou. Igual o povo de Nínive. Aquela circunstância já não pedia mais aquele juízo. Pediu o quê? A misericórdia. Então, a misericórdia de Deus estava indo. Mas Deus mudou? Não. Era o mesmo Deus de juízo, era o mesmo Deus de misericórdia. Deus não mudou, né? Só que aquela circunstância começou a chamar outro tipo de atributo de Deus, né? E é isso que acontece. Deus não muda. Então, quando ele se arrepende, o que muda é a circunstância. É o que vai acontecer agora. Deus, ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. O que vai mudar? Deus vai mudar? Não, é a circunstância. Então, o que vai mudar? Saul vai mudar de ser rei. Então, vai ter um novo rei, né? Então, o que muda é a circunstância. Deus não muda. Os atributos de Deus vão continuar o mesmo. Então, o que vai mudar é a circunstância. Então, agora, quem é que vai ser rei? Outra pessoa, né? Porque a circunstância vai mudar. Então, a circunstância mudou, vai entrar um novo rei. Então, essa é a diferença do arrependimento do homem para o arrependimento de Deus. O arrependimento do homem, quem muda é o homem. A gente muda quando se arrepende. O arrependimento de Deus não é Deus que muda, mas é a circunstância, né? Então, agora, no versículo 11, eu vou ler de novo. Diz assim: então Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Se ele se arrependeu, o que vai mudar? A circunstância. Então, se ele está arrependido de ter colocado Saul como rei, qual é a circunstância que vai mudar? Saul ser rei. Então, vai entrar um novo rei. Então, diz aqui: porquanto Saul deixou de seguir a Deus e não cumpriu as palavras de Deus. Então, Samuel ficou muito triste por causa de Saul. Gente, a gente vai ver que Samuel gostava muito de Saul. Samuel tinha um apego por Saul, gente. A tal ponto que Samuel vai ter pena. Samuel vai ficar com dó. Deus vai falar: Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul? Né? Então Samuel gostava de Saul. Samuel tinha pena de Saul. Como que pôde um homem mudar tanto, né? Uma humildade virar uma arrogância desse jeito? Subiu para a cabeça o poder. Então aqui Samuel ficou triste. E ele ficou triste mesmo, que a gente vai ver que ele não teve mais coragem de ver Saul por causa da dó que ele tinha. Ele tinha um apego por Saul. Por Saul. Então aqui, né, diz que ele ficou a noite inteira intercedendo por Saul, para ver se Deus mudava, para ver se Deus não tirava Saul do trono, para ver se Deus ali perdoava Saul. Aí ele estava tão triste, Samuel, gente, que ele madrugou. No versículo 12 diz que ele levantou de madrugada para ir lá ver Saul. Ele estava muito abalado, esse homem, por causa do que Deus falou com ele. Então diz, né, que ele indo lá ver Saul, eis que alguém chega para Samuel e fala: ah, Samuel, você tá indo lá ver Saul? E Samuel fala: ah, tô indo lá ver Saul. Aí a pessoa fala para Samuel, né? Ó, Saul, ele foi lá até o Carmelo, né? E ele levantou para ele lá um monumento. Ele levantou uma coluna lá em honra a si mesmo. Aí Samuel já falou: ixi, tô vendo que o negócio tá feio mesmo, como Deus falou, né? Gente, pelo amor de Deus, olha o nível de Saul já. Saul passou no Carmelo e levantou uma coluna em homenagem a si mesmo. Levantou uma coluna em honra a si. Sabe o que é engraçado? A gente vai ver que ele primeiro passa no Carmelo, levanta uma coluna em honra a si mesmo, e depois é que ele oferece o sacrifício para Deus. Ele honra primeiro a si, e depois ele vai honrar a Deus. Olha o nível que Saul estava. Saul estava arrogante. Saul estava se achando realmente. Então diz no versículo 12, né? E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Então alguém foi e anunciou ali para Samuel. Falou: ó, Samuel, o Saul, né? Ele foi ali no Carmelo, levantou uma coluna para si mesmo, em honra a si mesmo, né? E ele voltou e passou e desceu lá para Gilgal. Agora ele está lá em Gilgal, Samuel. Então no versículo 13, né? Samuel foi lá ver Saul. Então, gente, olha, Saul era muito louco, não é possível. Saul sai todo alegre para encontrar Samuel e falar: e aí, Samuel, seja bendito do Senhor, você, Samuel. Nossa, você viu? Eu cumpri direitinho tudo que Deus mandou. Gente, Saul fala isso. Saul era doido, era muito louco. Saul falou: oh, você viu? Eu fiz direitinho tudo que Deus mandou, eu fiz, viu? Ó, tá tudo certinho. Eu cumpri o que Deus falou, eu cumpri o que Deus mandou. Então no versículo 14, Samuel fala: ah, você cumpriu? Você fez tudo o que Deus mandou? E que barulho é esse que eu tô ouvindo?
Que barulho é esse de ovelha? Que barulho é esse de vaca que eu tô ouvindo? Que barulho é esse, Saul, se você cumpriu tudo que Deus disse? Então, Saul, no versículo 15, fala: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Primeiro, gente, aqui não é à toa que... A paz, Cláudia, amém. Gente, aqui não é à toa que Saul tá falando, não. Quando ele não quis matar os animais, ele ficou com dó. Ele falou, não, um animal tão gordo, tanta carne para comer, eu vou matar esse animal. Animal tão bom para se comer, fazer um churrasco. Eu vou desperdiçar essa carne e matar. Então, o povo inteiro, pode até ser que eles queriam oferecer em sacrifício, pode ser, realmente, que eles não iam pegar para eles. Mas eles estavam falando de que sacrifício aqui? Eles não estavam falando de holocausto. Eles estavam falando de sacrifício pacífico. Qual que é o sacrifício pacífico? É aquele que os ofertantes comem também. Eles estavam pensando em si, gente. Eles estavam pensando neles mesmos. Por que eles reservaram os mais gordos? Que diferença faz para Deus? Queimar no altar ou matar ali na hora, se fosse tudo para Deus? Não faria diferença nenhuma. Eles não estavam pensando em Deus. Não era em holocausto que eles estavam guardando. Não era isso, não. Eles olharam lá para os animais e acharam os animais muito apetitosos para serem inutilizados. Então eles falaram, não, vamos pegar esses animais, ofertar em oferta pacífica, assim a gente come um pouco dessas carnes. Olha, carne gorda, animal gordo, né? Gente, não foi para o holocausto. Eles estavam nem aí para Deus, você acha? Faz diferença para Deus, né? Eles matarem ali no meio de duas amalequitas ou eles queimarem em holocausto um animal inteiro no altar? Não faz. Né? Faz porque Deus ordenou que era para matar daquele jeito. Mas em questão de sacrifício, não, porque ia tudo para Deus. Mas eles não queriam deixar tudo para Deus. Não era essa a intenção deles. Eles tinham a intenção realmente de ofertar em sacrifício pacífico, porque eles ficariam com a parte que sobrasse. E era uma parte boa, era um animal gordo. Então eles iam comer bem. Eles estavam pensando neles, né? Era a ruindade deles. Então no versículo 16... Samuel então fala para Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E então Saul falou para Samuel: fala, o que está acontecendo aqui? Quando Samuel foi perguntar para Saul, né? Porque Saul falou: eu cumpri tudo que Deus disse, ó, tá vendo, Samuel? Tá de boa, eu sou obediente. E Samuel falou assim: então que barulho é esse que eu tô ouvindo? Que barulho é esse de ovelha, de boi, de vaca? Que barulho é esse que estou ouvindo se você cumpriu o que Deus disse? O que aconteceu? Saul começou a dar desculpa. Saul começou a falar: então, é que o povo decidiu trazer para a gente oferecer em oferta pacífica para Deus, não sei o quê. O que é isso? É desculpa. Ele está dando desculpa, mais uma vez. Então, o que Samuel faz aqui? Samuel fala no sentido de: para de falar. Para de falar, Saul. Para de falar e me escuta, que eu tenho algo de Deus para te dizer, né? Deus me disse uma coisa essa noite, eu tenho que te falar. Para de dar desculpa agora e me ouve. É nesse sentido que Samuel está falando com Saul. Saul provavelmente deve ter começado a falar e ele ia vir cheio de desculpas. Provavelmente era esse o nível, né? E Samuel já sabia. Então Samuel corta, falou: para, Saul, que eu vou falar para você agora o que Deus me falou essa noite. Então Saul para e fala: tá bom, fala. Então ele parou de falar para ouvir. Então no versículo 17 Samuel fala: porventura, sendo você pequeno aos teus olhos, Saul, porque não fui eu que falei que você era pequeno, Saul, foi você. Você, quando eu fui te ungir, quando eu fui te chamar, você falou: eu sou tão pequeno, quem sou eu para ser rei? Foi você que falou isso, Saul. Você sendo pequeno aos teus olhos, né? Não foi você que eu escolhi para ser cabeça de todas as tribos? Mesmo você sendo pequeno aos seus próprios olhos, Saul. E mesmo assim Deus te ungiu sobre Israel? Então no versículo 18 continua: e enviou-te o Senhor a este caminho. E Deus disse: vai e destrói
totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e guerreia contra eles, até que os mate integralmente. Não foi isso que Deus mandou você fazer, Saul? Como que agora você tá com o rei de Amaleque aqui, Saul? Como que agora você tá cheio de animal aqui, Saul? Aí então, no versículo 19 continua. Por que foi, Saul, que você não obedeceu à voz de Deus? Quando a Bíblia diz aqui ouvir, é ouvir no sentido de obedecer. Sabe igual uma mãe? A mãe tá falando com o filho, a mãe fala, você não tá me ouvindo, não? Não é isso que a mãe fala? A mãe não tá querendo dizer obedecer? Você não tá me ouvindo? Tá me desobedecendo? Não é isso que fala? É nesse sentido, né? Você não tá me ouvindo, né? Então, você não vai me obedecer, não, né? Então, é nesse sentido. Você não ouviu, você não obedeceu a voz de Deus. Você não obedeceu o que Deus mandou. Deus mandou matar todo mundo. Aí aqui Samuel continua falando, pelo contrário, você foi e se lançou sobre os despojos. E você fez o que era mal perante os olhos de Deus. Então, no versículo 20, gente, olha a petulância de Saul. Olha só, esse Saul, ele merecia uns tapas, né? Quando a gente lê assim, a petulância dele é tanto que merecia um tapa na cara, gente. Que homem petulante, Jesus. Aí, então, no versículo 20, ele responde assim, Saul. Ele diz assim, pelo contrário, eu dei ouvidos a Deus. Ah, nada a ver, Samuel. Tá falando bobagem, Samuel. Claro que eu dei ouvido a Deus. Eu fiz sim. Ah, eu caminhei no caminho que ele me mandou ir. Eu não fui lá e matei os amalequitas. Tanto é que eu matei os amalequitas que, olha só, a Gag tá aqui como prova. Eu trouxe até o rei como prova de que eu matei os amalequitas, né? Eu destruí lá totalmente. Tanto que eu consegui pegar o rei. Não tem ninguém lá pra ficar protegendo o rei, tá vendo? O rei tá aqui. Ah, nada a ver, Samuel. Claro que eu fiz o que Deus mandou. Gente, olha que louco. Saul era muito doido. Ele não reconhecia o erro dele, né? Ele não tinha capacidade... Realmente, eu acho que era orgulho, né? Orgulho. O primeiro sinal para uma pessoa se humilhar é a humildade. Uma pessoa que não é humilde nunca vai se humilhar a Deus, né? Então, ele era orgulhoso, ele era arrogante. E ele fala, não, eu não tô errado, tô certo. Aí, então, no versículo 21 diz assim... Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha só, gente. Olha a arrogância. Agora ele fala com arrogância aqui com Samuel. Ele fala, Samuel, e o povo pegou do despojo, você está reclamando do despojo, que eu me lancei nos despojos, mas o povo realmente, ele separou o que era melhor do que estava ali, que ia ser destruído. A gente separou o melhor, eles separaram o melhor para oferecer para o teu Deus, Samuel. Você não está preocupado com o que o teu Deus vai receber, mas nós estamos, né? Parece nesse sentido, sabe? Tanto que a gente vai ver que agora Samuel vai falar que Deus não quer sacrifício. Porque a impressão que dá quando Saul fala é que Saul está mais preocupado com Deus do que Samuel. É essa a impressão que dá do jeito que Saul fala. Porque Saul fala, não, a gente foi e separou o melhor dos animais que estavam para serem destruídos para ofertar para o teu Deus, Samuel. Você está aqui querendo falar em nome do teu Deus. Olha só, a gente está querendo ofertar para o seu Deus. E você está aí com conversa, né? A gente está mais preocupado com o teu Deus do que você. Então, no versículo 22, é por isso que Samuel dá essa resposta. Porque parece que Saul se preocupa mais com Deus do que Samuel, pelo jeito que Saul falou, né? É um arrogante total. Então, no versículo 22, Samuel fala, por acaso Deus, ele tem o mesmo prazer em holocaustos e sacrifícios do que ele tem na obediência da palavra dele, Saul? Não. Deus se alegra muito mais na obediência do que em sacrifícios. Mais vale obedecer a palavra de Deus do que sacrificar, Saul. Você acha que Deus teria muito mais prazer nos sacrifícios que você quer dar ou na obediência sua? Porque a impressão que dá é essa, que Saul está oferecendo muito mais do que Deus pediu, né? Então Saul está mais preocupado com Deus do que Samuel. E Samuel fala, não, isso que você está fazendo não vai agradar a Deus, não, Saul. Deus se agrada muito mais com a obediência.
do que com esses sacrifícios aí. Então, diz isso no versículo 22. Porém, Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra dele? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, Saul, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, Saul. Aí no versículo 23, Samuel vem agora e fala: Saul, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Saul estava sendo rebelde. Quando alguém manda você fazer uma coisa e você não faz, e você faz diferente daquilo, você é um rebelde. E é o que Saul estava sendo. Deus mandou Saul fazer uma coisa, e Deus estava fazendo Saul estava fazendo totalmente o contrário. Ele estava se rebelando contra uma ordem. Deus deu uma ordem e ele estava indo contra uma ordem de Deus. Ele estava sendo um rebelde. E aqui Samuel está falando: Saul, um rebelde para Deus é como um feiticeiro. É como um bruxo. Para Deus é a mesma coisa. É pecador igual. Ele abomina da mesma forma um rebelde. Da mesma forma como ele abomina um feiticeiro, ele abomina um rebelde. E aqui Samuel continua: e a obstinação é como iniquidade e idolatria. O que é a obstinação? É a arrogância, é a presunção, é a insolência. Ele foi arrogante. Saul estava muito arrogante, né? Saul chegou a um nível de falar: Samuel, eu tô aqui pensando mais no teu Deus do que você mesmo, né? Então ele estava bem arrogante, né? Ele criou um monumento para si mesmo, para se honrar. E aqui Samuel fala: Saul, a arrogância para Deus, a presunção, a insolência para Deus é igual a alguém que pratica idolatria. Porque o seu Deus agora é você mesmo. Era isso que tinha acontecido, né? Porque o Deus de Saul agora era ele mesmo, era uma idolatria ali também. Qual que era o Deus de Saul? Ele mesmo. O Deus dele era o poder, né? Ele queria continuar aquele poder, Deus dele é ele mesmo. E é isso que Samuel está falando. Olha, a arrogância, a insolência, a presunção para Deus é igual à prática de idolatria. É igual a alguém cometer uma iniquidade. Aí então aqui continua: porque você rejeitou a palavra de Deus, Saul, Deus agora também te rejeita, para que você não seja mais rei. Deus não havia rejeitado o reinado de Saul no segundo ano. Saul podia continuar sendo rei até morrer, né? O que não ia poder ser era a descendência de Saul rei, mas ele podia continuar ali o reinado dele um bom tempo. Mas agora Deus está falando: eu não vou reinar com você mais, Saul. Eu vou me afastar de você, Saul, porque eu te rejeito. Eu não vou ter parte contigo se eu te rejeito. O meu espírito não vai estar com você se eu te rejeito. Tanto é que a gente vai ver que o espírito de Deus vai se afastar de Saul. E vai vir um espírito, né, maligno para Saul. Porque Deus o rejeitou, Deus já não está mais com ele. Deus já não está mais com Saul. Deus não rejeitou só Saul como rei, mas também rejeitou a pessoa de Saul, porque a verdade, né, é que Saul ali como rei, ele era como se fosse um juiz, era como se fosse um profeta, por exemplo, né? Ele não estava ali por si mesmo, ele estava ali para obediência de Deus. Qual que era a função de Saul como rei? Era fazer com que o povo obedecesse a Deus. Era fazer com que o povo seguisse a Deus. Mas se ele não seguia, como que o povo vai seguir? Ele estava ensinando o povo a não seguir a Deus, né? Ele era um rebelde. Então, aqui no versículo 24, caiu a ficha de Saul. Então, no versículo 24, Saul diz: eu pequei. Eu pequei porque eu tenho transgredido contra a ordem de Deus, eu não tenho obedecido as palavras de Deus, eu pequei. E eu pequei porque eu tive mais medo do povo. Gente, ele teve mais medo do povo do que de Deus. ele preferiu agradar o povo do que agradar a Deus, é esse nível. E ele fala assim: eu tive medo do povo, eu preferi ouvir a voz do povo, eu errei, eu pequei contra Deus, né? Então, realmente, ele tinha duas escolhas. Tinha a voz do povo e a voz de Deus. Ele decidiu ficar com a voz do povo. Ele estava com medo do povo, ele teve mais medo do povo do que medo de Deus. Ele preferiu seguir o povo.
E então, no versículo 25, você vê que mesmo agora, no versículo 24, quando ele diz que ele pecou e que ele quer ser perdoado, você vê que ele não fala verdadeiramente que a culpa é ele? Ele não fala, ele põe a culpa no povo. Ele fala, eu pequei, porque eu tive medo do povo, e ouvi o povo, e obedeci o povo, né? Então ele não fala, eu pequei porque eu fui um péssimo rei, porque eu não te obedeci, me perdoa, eu vou voltar meu coração a você, nossa, me desculpa. Não, gente, a gente vê um momento da história de Davi, que Davi fala assim, Senhor, tira o reino de mim, tira tudo que o Senhor quiser, só não tira de mim a sua presença. Olha que diferença de Saul para Davi, né? Que diferença. E aqui esse homem fala, eu tive medo do povo, quis ouvir a voz do povo, né? Então agora no versículo 25 ele pede perdão. Aí ele fala, agora, pois rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Gente, ele tá pedindo perdão não é nem para Deus, ele tá pedindo perdão para Samuel. Ele tem que pedir perdão para Deus, ele tá pedindo para Samuel. Ele falou assim, Samuel, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. A gente vai ver que, na verdade, Saul, ele era político. Ele queria andar com Samuel para que o povo admirasse ele. Sabe aquela pessoa que quer andar com alguém famoso para ganhar ali de tabela fama? Era Saul. Você vai ver que ele vai insistir aqui e Samuel vai acabar indo com ele. Qual que era a importância de Saul? Era a presença de Samuel por causa da notoriedade de Samuel, por causa da fama de Samuel. Então, poxa, esse homem com essa fama tá aqui andando comigo, né? Ele me acompanha, tal. Era isso o interesse de Saul. Então, aqui ele vai e fala para Samuel perdoar ele. E ele diz, e volta comigo para que adore o Senhor. Então, no versículo 26, Samuel fala, eu não vou voltar com você, Saul. Porque porque você rejeitou a palavra de Deus. Deus também te rejeitou para que você não seja mais rei sobre Israel. Aqui, Samuel está querendo dizer, não vai mudar. Não tem perdão, não vai mudar, eu não vou te acompanhar, Deus já não quer mais você como rei, eu vou te acompanhar por quê se Deus não quer mais você como rei? E eu não vou te acompanhar como sinal do perdão, porque Deus não está te perdoando, coisa nenhuma. Né? E ele queria que acompanhasse como sinal do perdão de Deus. Não, Deus já te rejeitou, Saul. E então, no versículo 27, Samuel foi indo embora. Quando Samuel foi indo embora, Saul foi tentar segurar Samuel para ele ficar, para não ir embora. Quando ele foi tentar segurar Samuel, rasgou um pedaço da capa ali de Samuel. E Samuel sabiamente usou isso como um exemplo ali, claro, né, de que o que ele disse vai se cumprir. Então, no versículo 27 diz, e virando-se Samuel para Seir, Saul, lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então, no versículo 28, Samuel disse, Saul, Deus tem rasgado de você hoje o reino de Israel e tem dado ao próximo, e ele é melhor do que você. Então aquilo foi como um sinal, né? Ele quis pegar a força, mas Samuel falou, não, você não vai poder tomar a força porque Deus já tirou de você. Deus está tirando de você hoje o reino e vai dar para alguém que é melhor do que você. Porque ele se achava, né? Então vai dar para alguém que é melhor do que você, Saul. Então no versículo 29 continua, e também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Aqui Samuel está querendo dizer que porque o que foi que Saul fez? Saul falou assim, ai, por favor, me perdoa, né? Me perdoa, confirma o meu reinado, me deixa continuar reinando. E Samuel está falando aqui o quê? Não, Deus não vai mudar de ideia, Deus não vai mudar de decisão. A gente lembra que o arrependimento de Deus se diz sobre a circunstância, né? E não sobre ele. Então aqui quando Samuel está falando que Deus não vai se arrepender, que Deus não se arrepende, é que não vai mudar a circunstância que Deus já falou que está definida. Se Deus já falou que não vai mais ficar com Saul como rei, que já está buscando um novo rei, é porque ele não vai voltar atrás mais nisso. É isso que Samuel está querendo dizer. Não, Deus não vai mais voltar atrás, agora já era. Não adianta você pedir perdão, o reino já não é mais seu. Deus não vai voltar atrás nisso, Saul. É isso que ele está querendo dizer, Samuel. Então, no versículo 30, Saul, então, agora vem com outra conversa.
Aí Saul viu que não dá para pedir perdão, que o negócio não vai voltar, que de qualquer jeito o reino não é mais dele, ele já entendeu isso. Então agora ele vai vir com outra conversa. Ele vai falar assim: ah, Samuel, eu pequei, mas me honra. Me honra, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Viu quantas vezes ele fala teu Deus, né? Em vez de falar o meu Deus, nosso Deus, né? Eu falo teu Deus, né? O Deus de Samuel. Não é nem Deus de Saul, né? Ele só fala assim. E agora ele mudou. Ele havia falado para Samuel acompanhar ele como um sinal do perdão, né? Ah, me perdoa e me acompanha. E Samuel falou: não, eu não vou te acompanhar. Deus não vai voltar atrás. Deus já falou que tirou de você o reino, ele tirou. Ele não vai te devolver mais o reino. Já era, né? Então, aqui, agora, ele mudou de ideia. Ele não tá pedindo mais perdão. Ele tá falando o que para Samuel? Falou assim: ah, tá bom, Samuel. Eu pequei, eu errei. Mas agora, me honra diante desse povo. Me honra e vai comigo. Porque se você não for comigo, esse povo não vai me respeitar mais. E eu ainda sou rei. Então, vai comigo para que esse povo não arme um motim, né? E me desrespeite. Então, Samuel foi. A gente vai ver que agora Samuel vai. Para evitar esse tipo de coisa, né? Samuel vai para evitar esse tipo de coisa, que ali o povo passe a desrespeitar a Saul, tudo. Então, Samuel vai, né? Mas por causa disso, para honrar a Saul, para que o povo ali, né, não comece a maltratar a Saul. Então, no versículo 31, Samuel voltou e foi com Saul. Então Saul adorou a Deus. Então no versículo 32, disse Samuel: Saul, me traz aqui o rei dos amalequitas lá, Agag. Ah, então Agag veio todo animado. Agag veio feliz da vida. Ah, não, já passou tanto tempo e não me mataram, agora não vão me matar mais não. Ele estava todo animado achando que já não tinha mais risco de morte. Ele falou: não vou mais morrer, já faz tanto tempo que não me mataram, não vão me matar mais. Opa, eu tô indo falar com o sacerdote que não vai me matar, o rei não me matou, o sacerdote vai me matar. E ele foi todo alegre. Ah, então no versículo 33, Samuel disse para Agag: assim como você, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. Então Samuel foi e despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal, né? Então aqui a gente lembra já que perante o Senhor em Gilgal não significa que o tabernáculo ou a arca estava ali em Gilgal, né? Mas significa perante a presença de Deus, porque aquilo Deus estava apoiando, né? Então ali era um homem usado por Deus e ali, de acordo com a vontade de Deus, ele foi e matou ali aquele rei que era o que Saul devia ter feito e não fez, né? Então no versículo 34 continua, diz assim: então Samuel se foi a Ramá, lá onde ele morava, lembra? Então ele foi para a casa dele, e Saul foi lá para Gibeá, lá onde ele morava também. E no versículo 35 diz: e nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte. A gente vai ver que vai ter um momento que Samuel vai ver ainda Saul, uma outra hora que ele vai estar perseguindo Davi, e ele vai começar a profetizar. Aí ele vai cair de frente ali para Samuel. Mas fora isso, eles nunca mais vão se encontrar assim de Samuel conversar com ele, falar, não. Então no versículo 35 diz: e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel, né? Então é isso que eu disse. Se arrependeu não no sentido de Deus mudar, né? Mas no sentido de Deus mudar a situação. Ele como Deus não mudaria, né? O seu caráter, nada disso. Mas ele se arrependeu porque o arrependimento de Deus tem mais a ver com tristeza, né? Uma tristeza por não ter dado certo, né? Igual quando a gente estudou lá em Gênesis, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? É no sentido de tristeza, né? Poxa, podia ter dado tudo certo, por que foi assim, né? Deus não tem prazer, né? Não é aquele prazer que Deus tem, né? Então, foi nesse sentido, né? Deus não tinha o prazer de estar fazendo aquilo. Deus queria que Saul tivesse dado certo, mas Saul não deu, né? Então, ele se arrependeu. A gente vê que essa palavra aqui
se refere até tristeza, né? No hebraico se fala até com relação à tristeza, sabe? Então ele sentiu uma certa tristeza. E o arrependimento levou realmente à mudança de circunstância, que é o levantamento de um novo rei que a gente vai ver amanhã, que é Davi, tá bom? Então amanhã a gente vai ver que Davi vai ser ungido rei sobre Israel. Amém. Sobre Israel. Vai ser sobre Israel, mas ainda vai demorar. Então amanhã a gente vê que Samuel vai ungir a Davi, tá bom, gente? Então eu vou perguntar no mídia se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram, YouTube, tá bom? Amém. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar no vídeo, tá bom? Deus abençoe.